A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Até aqui. Deixa aberta aí a sua Bíblia, eu vou citando alguns textos, irmãos vão acompanhando aí. Irmãos, nós temos ouvido muitas mensagens sobre a família. Não teve um mês na história dessa igreja que nós não tenhamos feito encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais. Mas isso tudo é muito pouco, porque enquanto nós continuarmos a receber na igreja, no gabinete pastoral, nos consultórios e em todos os lugares, pessoas que estão narrando sofrimentos, desgraças e tristezas dentro da sua família, nós precisamos continuar pregando sobre esse tema. É pouco um congresso, é pouco talvez 3, 4, 5 congressos, é pouco uma palavra, é pouco uma pregação, porque o que está acontecendo na família é muito sério. O que está acontecendo nas famílias é muito grave, porque a desestrutura da família significa a desestrutura de uma sociedade, a desestrutura de uma igreja. E eu estava refletindo sobre esse texto aqui, para poder trazer aos irmãos sobre o sofrimento e a tragédia na casa de Eli. E Eli, ele foi um sacerdote que liderou Israel por 40 anos. A Bíblia não fala sobre a esposa de Eli, mas a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. Que, como mandava a tradição de Israel, esses 2 filhos de Eli seguiram a linhagem sacerdotal do pai. Então eles eram sacerdotes. E eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas aqui. Primeiro, o sofrimento nessa casa, o sofrimento na casa de Eli, foi um sofrimento anunciado. Preste atenção nisso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que se prega, todas as mensagens que você ouve, seja desse pastor ou de qualquer outro pastor, ou de uma mensagem que você ouve na internet, qualquer coisa, são profecias que Deus está falando para você através da palavra dele. E às vezes nós estamos ouvindo essas profecias da palavra de Deus e nós estamos imaginando que essas coisas servem para os outros. E a gente até fala, né? Que bom que o fulano estivesse aqui, que ele pudesse ouvir essa palavra. Ou nós vamos dizer assim, eu vou pegar o link, eu vou mandar, porque isso aqui é muito importante para o fulano e para o ciclano, e a gente vai distribuindo isso. Mas a tragédia e o sofrimento na casa de Eli e nas nossas casas é quando nós não trazemos a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para as nossas questões. E Deus, ele declara em Samuel, no capítulo 2, 2 Samuel, que ele tinha um projeto. Deus, ele tinha um plano para a família de Eli, que era um sacerdote. E o plano que Deus tinha para essa família é que eles serviriam ao Senhor. Que eles seriam um canal de bênção, a família seria canal de bênção para o Senhor numa sociedade. Mas aí Deus percebe que aquela casa, que aquela família de Eli não o estava honrando como deveria. Pelo contrário, a Bíblia vai falar aqui que a família de Eli, o sacerdote, passava a desprezar o Senhor. Ele não só estava sendo canal de bênção para Deus, mas essa família começou a desprezar o Senhor. E foi então que Deus anuncia profeticamente a tragédia, porque seus filhos morreram por desrespeitar ao Senhor. Olha que quando a história de Eli é tragédia em cima de tragédia. Irmãos, nessa família aqui é sofrimento em cima de sofrimento. E esse episódio da morte dos filhos de Eli termina dizendo que a glória de Deus saiu. Que a glória de Deus se foi. Você quer uma coisa pior na vida de um casal? Você quer uma coisa pior na vida de uma família do que a glória de Deus se afastar? A pior coisa que pode acontecer, eu quero dizer para você que Deus também tem planos. E eu não tenho dúvida disso, eu acho que você também não tem, que Deus, ele tem planos para a sua família. Ele tem planos para os seus filhos. Deus tem planos para o seu casamento. Mas nós temos, você e eu,
nós temos uma capacidade tremenda de frustrarmos os planos de Deus. Nós temos uma capacidade tremenda disso. Porque quando você subiu ao altar com seu marido, com a sua esposa, Deus estava sonhando planos maravilhosos para você. Mas nós frustramos os planos de Deus por causa do nosso próprio pecado. E nesses anos todos, celebrando casamento, participando de cerimônias de casamento, a gente pode ver quantos sonhos se tem. Quanto que o casal, quando está lá se preparando para o casamento, o dia da noiva, o dia do noivo, o noivo não tem muito, mas o dia da noiva, né? Se preparando lá, ansioso para o casamento, porque tem planos para as suas famílias, mas nós temos uma capacidade tremenda de frustrar os planos de Deus. E quando o sofrimento começa a acontecer, é melhor a gente tratar, mesmo que ainda pequeno, porque a família, ela está se matando dentro da mesma casa. Eu falei para os irmãos semana passada que existem 2 tipos de divórcio, que é primeiro é aquele divórcio que você vai no cartório e se divorcia. Lá no passado tinha o desquite, 2 anos depois tinha o divórcio, e aí você se divorciava. Mas existe um segundo tipo de divórcio que é tão danoso e tão cruel quanto o primeiro. É o divórcio que acontece entre casais que moram na mesma casa, onde o marido já não honra mais a sua esposa, onde a esposa não honra mais seu marido. É tragédia em cima de tragédia. Ah, meus irmãos, a família está se matando dentro dela mesma. Há muita falta de afeto. Não há um sentido de unidade dentro de casa. Cada um cuida de si. Cada um se preocupa consigo mesmo. Eu estava lembrando, quando eu estava estudando isso aqui ontem, e os mais antigos vão concordar comigo, que falta que faz aquele tempo em que as famílias se reuniam em volta da mesa. Você já viu isso? Eu lembro que uma das coisas mais preciosas da minha infância, que ainda estão na minha cabeça até hoje, foi quando nós moramos em uma casa onde ainda não tinha sido instalada a luz. Quando chegava a noite, meus pais colocavam uma vela em cima da mesa e nós sentávamos em volta daquela mesa e não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Era o momento em que a gente sentava para conversar. As famílias estão perdendo isso. Hoje nós chegamos em casa e cada um para um lado, a família já não convive mais. E naquele tempo nós conversávamos, saíam coisas interessantes, houveram muitos momentos de confissão, de reflexão profunda sobre família. Houve reconciliação muitas vezes, sabe por quê? Porque a família sentava ao redor da mesa. Mas nós perdemos isso. O mundo moderno perdeu isso. Nós estamos muito atarefados e a destruição da família está na raiz de toda a tragédia. A família, quando se diz estrutura, é a raiz de toda a tragédia que acontece comigo e com você, na nossa vida pessoal, familiar, sentimental, profissional. E aí a gente vai dar glória a Deus, e quando falta luz na nossa casa, quando nós tentamos lembrar que existem outras pessoas, é aí que a glória de Deus se vai. É aí que não há mais oração. Em quantas casas já não há mais oração? Não se ouve mais Deus. Deus não é mais o centro da família. Deus não é mais glorificado dentro das casas. Mas quais foram as causas de tanto sofrimento desse texto? As causas de tanto sofrimento desse texto é que me chamaram a atenção. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se você tem caneta aí, anota. Se você não tem caneta, essa pregação vai ser disponibilizada na internet, depois você anota. Mas eu enumerei algumas coisas aqui que foram as causas da tragédia ou das tragédias na casa do Eli. E a primeira delas, a Bíblia vai dizer que, eu vou esperar se você está pegando caneta aí, tá? Você vai precisar anotar. E a primeira delas que a Bíblia vai dizer aqui é que na casa de Eli, que era sacerdote, os filhos de Eli não se importavam mais com o Senhor. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli não se importavam mais com o Senhor. E o 2º capítulo de Samuel diz o texto que os filhos eram ímpios. E é interessante porque eles eram sacerdotes. Os filhos de Eli eram sacerdotes e a Bíblia vai dizer que eles eram ímpios, que eles viviam na impiedade. Irmãos, quantas pessoas estão às vezes dentro da igreja,
e são ímpios. O pecado desses homens aqui afrontaram, desagradaram ao Senhor. Muitas pessoas perdem o temor do Senhor, se acostumam com a igreja, se acostumam com os ministérios, se acostumam com a ambiência da igreja, se acostumam com isso aqui. E quando a gente se acostuma, a gente começa a abusar das coisas. A gente perde o senso de reverência. A gente perde o senso de responsabilidade. A gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia quando nós temos tempo. E as nossas famílias começam a sofrer com isso. Porque nós não mais colocamos Deus como fonte, como foco, como prioridade da vida. Nós vamos colocando Deus nos espaços que estão vazios da nossa vida. E o Hófni e o Finéias, eles perderam isso. Eles perderam o temor a Deus. Mesmo sendo sacerdotes. Eles perderam o temor a Deus. Uma segunda coisa que o texto nos ensina é que diz o texto que havia falta de disciplina na casa de Eli. Isso aqui é uma coisa muito delicada. Porque Eli, pai e mãe, preste atenção, Eli, ele não advertia os seus filhos, apesar de saber dos erros dos seus filhos. E Deus não se agradou disso. E essa mensagem é para você que é pai, é para mim que sou pai. A disciplina vai determinar o futuro dos seus filhos. A disciplina que determina isso. Inclusive a Bíblia diz que nós temos que trazer os nossos filhos em submissão. Porque o que vai determinar a qualidade da vida do seu filho é a disciplina, é a correção que você vai trazer a ele. Com o amor do Senhor, com a palavra de Deus, grande é a responsabilidade do pai e grande é a responsabilidade da mãe. De recebermos os nossos filhos como herança do Senhor, de ensinarmos aos nossos filhos os caminhos do Senhor. Se amanhã, pai ou mãe, o seu filho crescer e se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele escolheu assim, não é problema seu. Porque pai não vai dar conta de filho diante do tribunal do Altíssimo. Mas pai e mãe vão ter sim que dar conta diante de Deus da educação que deu para o seu filho. Se você educou bem e o seu filho escolheu ir para o lugar errado, a culpa não é sua. O pai não dá conta sobre filho, mas tem muitos pais com sentimento de culpa. Ah, pastor, eu fiz de tudo e hoje o meu filho está perdido, meu filho está fora da igreja. Se você fez de tudo, meu irmão, e você tem consciência disso, ore pelo seu filho. Mas não sinta culpa, porque ele escolheu assim. Mas nós vamos sim ter que dar conta a Deus daquilo que nós tratamos, da educação que nós demos para os nossos filhos, pelos limites, às vezes, elásticos que damos para os nossos filhos. Ah, eu não posso corrigir, eu tenho que deixar meu filho ser feliz. Ah, meus irmãos, como a gente tem pecado nisso. Um dia alguém falou assim para mim, tinha um filho de 12 anos, falou, pastor, eu não posso levar o meu filho para a igreja. Eu falei, como assim, você não pode? Por quê? Não, pastor, porque eu tenho que dar o direito do meu filho de escolher. Como assim? Um filho de 12 anos, você dá a ele a opção de escolher entre céu e inferno? Porque quando você deixa o teu filho escolher, você está dizendo ele deixar escolher entre o céu e o inferno. Eu não quero que os meus filhos vão para o inferno. Eu acho que você também não. Então nós ensinamos os caminhos do Senhor, os caminhos corretos. Eles vão gostar? Talvez não. Vai ser difícil? Vai. Quem é pai de adolescente aqui que não tem uma luta de manhã para tirar o adolescente da cama? Se você não tem, eu preciso ter uma consultoria com você depois. Eu preciso. Irmãos, nós somos responsáveis pela educação que nós damos aos nossos filhos. Um dia alguém falou para mim, pastor, eu cuido muito bem dos meus filhos, inclusive a minha filha, quando ela quer ir para a boate, começa 1h da manhã, eu vou lá e levo ela. E depois, quando termina, eu vou lá e busco ela.
A gente está apoiando, às vezes, o nosso filho no pecado. Nós estamos vendo que os nossos filhos estão agindo errado, crescendo errado, fazendo coisas erradas, e nós vamos deixando elástico isso, e deixa que o mundo ensina. A minha mãe dizia, se você não disciplinar o teu filho, um dia a polícia disciplina. Meus irmãos, a gente está pecando tanto nisso. E a Bíblia vai dizer aqui que o Eli, o sacerdote, com 98 anos, ele era sacerdote 40 anos, e ele estava vendo os seus filhos saírem para as festadas, para as bebidas, para a prostituição. Ele estava vendo os seus filhos fazerem isso, e a Bíblia está dizendo, e não sou nem eu, a Bíblia está dizendo que ele não fazia nada. Eu não sei se é inteligente a gente fazer isso, deixar os nossos filhos optarem com 12, 13, 8, 7, 6, 5 anos de idade entre céu e inferno. Você não vai dar conta pelo seu filho diante de Deus, mas você e eu, nós vamos dar conta daquilo que nós ensinamos para eles. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, uma outra coisa que me impressiona muito na família de Eli, é que houve aqui, preste bem atenção nisso, houve aqui uma inversão de valores dentro de casa. Olha que coisa séria. E aqui vai uma nova questão aos pais. O capítulo 2 de Samuel diz que Eli, ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Versículo 29. Ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. A prioridade do Eli aqui nesse texto não era Deus, não era o Senhor. Os filhos de Eli eram a coisa mais importante que ele tinha na vida. E eu sou obrigado a dizer para você, está errado. Meus irmãos, quando Deus pediu para Abraão para que ele sacrificasse o Isaac, você acha que Deus só estava provando a fé de Abraão? Estava não. Sabe o que estava acontecendo? Deus havia dito para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas Deus começou a perceber que a prioridade, a essência da vida de Abraão era o Isaac. E Deus fala, como que você pode ser pai de uma grande nação se a única coisa que você valoriza é o teu filho, é a filiolatria? E Deus fala, o Isaac está entre você e eu, então sacrifica. Porque nem Isaac pode, nem o seu filho pode, nem o seu marido, nem a sua esposa, ninguém pode entrar entre você e Deus. E Deus começou a ver que não ia dar certo esse negócio, porque a coisa mais importante na vida de pai e mãe é o Senhor. E se o Senhor não estiver na frente, se o reino de Deus não estiver na frente, preste atenção, que eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de Deus. Se o reino de Deus, se o Senhor não estiver em primeiro lugar, diz a palavra aqui que ele inverteu os valores. Aliás, eu quero dizer que se Deus não for o primeiro lugar na lista da sua vida, você não vai ter um bom casamento. Você não vai poder cuidar bem dos seus filhos. Porque Deus é a nossa referência. E quando eu digo que Deus deve ser o primeiro, significa Ele ser a nossa referência, o ponto de equilíbrio. E tudo que sair da nossa vida, precisa sair primeiro a partir do Senhor Deus, do nosso coração. Então se você coloca, se eu coloco, se nós colocamos a nossa profissão à frente, se nós colocamos a nossa casa à frente, se nós colocamos o nosso casamento à frente, se nós colocamos os nossos filhos à frente, nós não poderemos ser felizes, porque a nossa prioridade é o Senhor. E nós não podemos inverter esses valores dentro das nossas casas. Os nossos filhos são importantes, são. Os nossos filhos são os nossos tesouros. E eu disse para os irmãos que os nossos filhos, eles são os nossos prolongamentos. Semana passada eu preguei sobre honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Deus não estava falando ali sobre idade, Deus estava falando sobre descendência. Porque os nossos filhos, eles falam de nós.
Os meus filhos são os mais bonitos aqui. Os de vocês não são? São, né? Os nossos filhos são os mais bonitos, porque eles falam de nós, eles são as nossas descendências, né? Mas eles não são a nossa prioridade. Nossos filhos, eles vêm depois de Deus. Deus é a minha essência, é o Senhor, é Ele que me ensina a ser um bom pai, Ele que me ensina a ser um bom marido. Na hora que eu colocar o meu filho antes de Deus, inverteu valores. É o que aconteceu na casa de Eli, era o princípio da derrota. Quarta coisa, a última causa aqui que eu achei da tragédia e do sofrimento na casa de Eli foi a desobediência. Olha só, eles levaram a arca da aliança para o meio da batalha. Deus tinha dito para eles: não façam isso, porque a arca da aliança tem que estar em um lugar santo. Deus tinha dito isso para eles. Mas aí os filhos de Eli, que eram sacerdotes, corrompidos, distantes de Deus, eles desobedeceram. E eles pegaram a arca e levaram para o campo de batalha, no meio do sangue. No primeiro confronto morreram 4.000. E no segundo confronto, quando eles colocaram a arca no meio, morreram 30.000 pessoas. E além dos 34.000 mortos aqui nesse texto, a palavra de Deus diz que os filisteus, eles levaram a arca. E quando Eli, que era o chefe dos sacerdotes, ele escutou que a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele entendeu a gravidade disso, e ele teve um ataque cardíaco e morreu. Irmãos, desobediência. Fizeram da arca do Senhor um fetiche. Sabe o que é fetiche? É quando nós atribuímos um poder sagrado a objetos. E eles pensaram que colocando a arca no meio da batalha, eles venceriam. Morreram 30.000. Eles esqueceram que a vitória da gente vem do Senhor. E só possui e vive essa vitória aquele que vive no Senhor. Ah, meus irmãos, não desobedeça a Deus. Não coloque a sua fé no lugar errado. Eles tiraram a arca de Deus por desobediência. E muitos morreram. Porque o segredo da felicidade das nossas casas, da nossa família, é a obediência a Deus. Você quer ter uma família feliz? Seja obediente a Deus. Você quer ter uma família saudável financeiramente? Seja fiel também aos seus dízimos. Quer filhos abençoados? Crie-os no caminho do Senhor. Quer uma mulher de Deus? A mulher sábia edifica a sua casa. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Cuide da sua família. Nós homens, e ontem nós estávamos vendo sobre isso aqui no encontro dos varões, nós temos a liderança das nossas casas. E quando quiser entrar na nossa casa alguma coisa errada, algum ensinamento errado, o diabo vai encontrar na porta um homem com a Bíblia na mão, uma mulher com a Bíblia na mão, e vai dizer: aqui não, aqui só o Senhor é louvado. Só o Senhor. Irmãos, os valores estão sendo invertidos. Há homens que não assumem a sua postura de líder da sua casa. Homens, vocês são líderes espiritualmente instituídos por Deus, cabeça das suas famílias. Filhos, obedeçam aos seus pais, honre-os como ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos. Mas quando a gente começa a inverter esse negócio, é aí que começa a acontecer a tragédia. Morte dentro da família, porque a família saiu dos propósitos do Senhor. Eu quero ler uma redação aqui para você, mas antes disso eu quero dizer assim: não tenham medo de corrigir os seus filhos. Comece lá desde pequenininho. Comece desde que ele nasceu. Vai ensinando, vai ensinando. Vai ensinando as coisas certas. Vai dar trabalho? Vai. É mais fácil você dar um celular para ele, botar num joguinho e deixar em cima do sofá. Mas pais e mães que honram o Senhor
vão gastar tempo para ensinar os seus filhos. Irmãos, a professora da escola mandou um menino fazer uma redação. E ele intitulou a redação Assim Eu Sou, fazendo uma reflexão sobre identidade. Ele escreveu assim: hoje eu sou um cara honesto, dedicado, inteligente, capacitado. Boa estima dele, né? Ele falou assim, eu sou amigo, um pouco exigente, mas muito, muito feliz. Agora escuta. Me pareço com meu pai. Olha a imagem que ele tem do pai. Eu me pareço com meu pai, pelo jeito de ser amoroso, carinhoso, sem falar nas características físicas. Nosso tipo de cor, ele está falando dele e do pai, nosso tipo de cor de cabelo são iguais. Temos os olhos parecidos. Eu sonho sempre em ser um homem justo, honesto, leal, amigo, amoroso, carinhoso, fiel, inteligente, solidário, bom, controlado e com um grande coração, assim como meu pai. Eu quero ser sempre extremamente fiel ao meu Deus. Eu quero ser responsável, camarada, trabalhador, educado, capaz, divertido, modesto, igual ao meu pai. Nas horas livres, eu gosto muito de conversar com meus amigos, brincar com eles, ir ao cinema com eles, mexer no computador, assistir TV, jogar videogame, jogar vários esportes com meus amigos, como futebol, basquete e beisebol. Acho muito importante haver afeto, preocupação com o bem-estar do próximo e amizade nas relações. Minha maior qualidade é a capacidade, o carinho e o amor que Deus me deu, igual ao meu pai. Sou especial por ser único. Sou especial por ter qualidades e fraquezas, por cair, mas sempre me levantar. Me levantar de cabeça erguida, com a ajuda do meu Deus, assim como meu pai. Se imaginou aqui a imagem que essa criança tem do pai? Eu não tenho a menor dúvida que esse pai aqui, dessa redação, dedicou tempo para os seus filhos. Ele soube dizer não quando precisava dizer não. Porque se você quer ver os seus filhos felizes momentaneamente, é você dizer sim o tempo todo. Sim para tudo. Quer fazer coisa errada? Sim, meu filho, vai. Mas dá trabalho ser esse tipo de pai aqui. É o tipo de pai que Eli não foi. O tipo de pai que Eli abdicou de ser porque dá trabalho. A hora que você quer ficar lá, olhando televisão, com controle remoto, e você vê seus filhos brigando no outro cômodo, deixa eles brigarem, daqui a pouco você acerta, porque eu estou vendo TV, e eu não me preocupo com essas coisas, porque aí eu vou destruindo a minha família. Não é só ser pai no sentido de sustento, não é ser só provedor, mas Deus nos ensina a ser provedores, protetores e professores dentro da nossa casa. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu o seu ministério, 40 anos como sacerdote, ele jogou tudo fora, porque ele não conseguiu educar os seus filhos. Meus irmãos, isso aqui dá trabalho. Família dá trabalho. Nós exercitamos aqui nas 2 semanas anteriores, as esposas fazendo surpresa para os seus maridos. Como foi bom, não foi bom, irmãs? Não foi legal isso? Foi, né? Para os irmãos aí, não foi legal? Os homens? Foi legal a gente poder fazer alguma coisa para a manutenção da família. A manutenção da família, o cuidado. Porque se a gente não toma cuidado com isso, você vai ficar casado 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você não vai saber o que é mais agradar ao seu marido, você não vai saber mais o que é agradar a sua esposa, agradar seus filhos, agradar seus pais, porque a gente não deu mais atenção para isso. A gente não deu mais bola para isso. Então, marido, diz o Senhor, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, se submetam aos seus maridos, assim como Deus manda ser feito. E essa submissão não é de subserviência, não é de ser menor, mas de andar junto. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem seus filhos, cuidem. Gastem tempo em volta da mesa.
Às vezes tem famílias que a comida está pronta lá no fogão, cada um pega um prato e vai para um cômodo da casa. Não tem mais oração junto à mesa. Irmãos, a mesa é importante. Se você não tem mesa em casa, venda o sofá e compre uma mesa. Porque é na mesa que você senta com a sua família. É a mesa que você está ali na volta. Nem que seja no momento de almoçar junto, de comer alguma coisa junto, de orar ao Senhor junto, de agradecer pelo alimento. Não perca o seu tempo, porque vai passar. Vai passar. Ontem eu estava vendo um vídeo dos filhos adultos, casados, todos com filhos também, foram fazer uma surpresa para os seus pais. Eram 4 filhos. Eram 4 filhos, todos adultos. E eles pegaram o seu travesseiro e voltaram para a casa dos pais para passar uma noite. Pode imaginar isso, Marcelo, teus filhos já casados lá, adulto, você velhinho, você já está velhinho, mas mais velhinho ainda, e os teus filhos pegaram o travesseiro, chegaram e vim passar a noite aqui. E eles fizeram uma foto dos filhos todos deitados no quarto dos pais, ali, todos adultos. Lindo, né? Já parou para pensar nisso? Os seus filhos vão crescer. Os meus filhos vão crescer. O Sidney e a Lu aqui já têm os filhos crescidos, né? Sabe como é que é? Nós vamos ter os nossos filhos indo embora. Meu filho, daqui uns 10 anos, ele deve casar. 15. Né? A minha filha, daqui uns 35 anos, ela vai arranjar uma namorada. Depois vai casar. André, as tuas vão também, André. Não tem jeito. Não tem jeito, Fran. Eles vão casar. E eles vão embora. E aí, quando eles estiverem lá na casa deles, cuidando dos seus filhos, você vai poder olhar cheio de orgulho. Eu ensinei. Eu cuidei. E não tem nada melhor do que você ver os seus filhos se dando bem na vida e você ter aquele sentimento de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade de gastar o meu tempo com Ele. E hoje Ele é esse homem que Ele é, essa mulher que ela é, porque o Senhor me deu a oportunidade de sentar com eles, de orientar, às vezes de chamar atenção, às vezes de brigar mesmo, às vezes até de passar o chinelo. Mas o Senhor me deu a oportunidade de cuidar para que se transformasse nesse homem decente, nesse homem de valor, nessa mulher virtuosa. O Senhor nos deu a oportunidade de cuidar deles. Não é isso que a gente quer. Só que se a gente quer isso, irmão, está na hora da gente dar uma olhada nos nossos conceitos. Eu tenho 2 filhos. Meu filho tem 20 anos e minha filha tem 18. Eles estão indo embora. Meu filho já arranjou uma polaca aí, está namorando, né? Minha filha, não sei quando vai, mas eles vão. E eu sei que vai chegar o dia que eu vou esperar a visita deles. Mas sabe o que eu mais quero? É que os meus filhos sintam vontade de vir na minha casa porque eles querem, não por obrigação. Eu quero ir lá na casa do meu pai. Eu quero ir lá na casa da minha mãe, porque eles sentem vontade de fazer isso. Porque, caso, você deve saber disso. Tem filhos que vão embora e não querem mais saber de visitar os pais. Porque a experiência dentro de casa não foi tão boa assim. Então está na hora. A grande maioria de nós aqui tem filhos pequenos. A grande maioria de nós tem filhos pequenininhos, outros um pouquinho maiores, então está no tempo ainda de nós não fazermos isso aqui, porque quando a arca do Senhor foi embora e ele morreu porque a arca do Senhor tinha ido embora e a glória de Deus tinha sido tirada daquela família. E eu não quero que a glória de Deus seja tirada da minha casa. Você quer? Não. Então, encerramos hoje o mês da família. Que esse tempo em que nós vivemos aqui, que nós aprendemos da palavra de Deus, tenha sido precioso no nosso coração. Que esses exemplos de surpreender o marido, surpreender a esposa, surpreender os pais, surpreender os filhos, não sejam algo que ficou lá no passado, mas que seja algo que nós vamos continuar praticando. E sempre que você praticar, põe lá no grupo da igreja que a gente quer ver. A gente quer se alegrar com você. Porque se a tua família estiver firmada em Cristo, essa igreja vai estar sendo evoluída, produzindo frutos de famílias firmadas em Jesus. É isso que a gente quer. Então, quando nós fazemos encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, é
é porque nós queremos que as famílias sejam edificadas. É isso que a gente precisa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça a Deus que Ele faça da sua casa uma bênção. Eu quero te dizer que se você está sentindo que a sua casa está muito construída, destruída, não perca a esperança. Porque hoje Deus falou sobre reconstrução na família. Pede a Deus que essa bênção, ainda que ela esteja longe, chegue na tua casa. Senhor, eu não quero jamais que a casa de Eli seja uma verdade na minha casa. Mas eu quero que Tu mesmo, Senhor, abençoe e se agrade da minha família. Então cuida, Pai, dos meus filhos, cuida dos nossos filhos, das nossas esposas, de cada marido, cada pai, para que tanta morte e tristeza que aconteceu na casa de Eli não aconteça na nossa casa. Que os nossos filhos apontem para a modificação de um mundo que está em crise. Que os nossos filhos sejam instrumentos do Senhor na mudança dessa sociedade. E que nós, como pais, tenhamos cada dia mais convicção de que queremos andar nos caminhos do Senhor. Nos ajuda, Pai, porque às vezes nós estamos fracos. Às vezes nós estamos ainda mais dependentes do Senhor. Queremos viver assim, na Tua total dependência. Então a Ti toda a honra e toda a glória nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.